bem-vindos à quarta videoaula deste módulo 3 e nesta videoaula vamos falar sobre a propriedade get. Portanto, esta propriedade é uma propriedade de HTML, portanto, de HTTP, que serve essencialmente para receber dados que serão visualizados nas nossas views. Portanto, é utilizado essencialmente para solicitar dados a um servidor, portanto, a uma base de dados, normalmente, a um servidor de base de dados. Este método não faz alteração desses dados, retorna normalmente esses dados numa view, portanto, vai servir para visualizar, para colocarmos esses dados visíveis numa view, e o exemplo de utilização deste método é que, por exemplo, quando abrimos uma página de cadastro de algo que está guardado numa base de dados ou numa lista. Então é assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma model, ou seja, uma classe que represente a estrutura do nosso cadastro, do nosso produto. Por exemplo, temos aqui o exemplo em que temos aqui um modelo, uma classe de produtos, para cadastrar produtos, onde temos os atributos ID, nome e preço. Depois temos que criar, então, um controlador onde vamos guardar a lista desses produtos, os valores desses produtos existentes numa lista, por exemplo, e depois vamos retornar essa lista numa view, onde vamos passar como parâmetros os elementos dessa lista. Depois, nós, na nossa view, vamos criar, então, vamos utilizar a propriedade model para visualizar o nosso modelo de produtos. Vamos utilizar e vamos visualizar os diferentes campos existentes, os diferentes valores existentes desses produtos. Portanto, temos aqui o exemplo em que podemos criar uma lista, criar um ciclo, em que vamos percorrer todos os elementos de todos os itens do nosso modelo produto e imprimir esses valores na nossa view. Então, vamos ver isso na prática. Portanto, eu vou criar mais um novo modelo. Portanto, vou utilizar o mesmo projeto que eu utilizei anteriormente. Vou aqui adicionar mais uma nova classe. Vou-lhe chamar, então, produto. E vou criar, então, como atributos dessa classe, os atributos ID. Portanto, vai ser o ID, o nome. Portanto, eu para produtos quero guardar o nome e pode ser também o preço. Pode ser tipo de string, preço. Portanto, já criei aqui a minha classe. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é, então, criar a nossa classe, o nosso modelo, que representa a nossa base de dados, no fundo, a nossa tabela onde vamos guardar os nossos dados. Portanto, tem três atributos. Depois, vou criar, então, um controlador. Vou aqui criar, então, um controlador, adicionar controlador. Vou-lhe chamar produto controller. Portanto, o nome da minha classe, produto. Portanto, produto controller, que é apagar o 1. Portanto, tenho aqui já o meu controlador. Eu não como vou listar, vou-lhe mudar aqui o nome da minha ação, em vez de ser de index, eu vou-lhe pôr o listar produtos. Portanto, e nesta ação, vou utilizar então o método get. Portanto, o método de get que vai servir para listar os produtos que vou criar. Como não tenho na ligação à base de dados, vou criar
dois exemplos de produto, portanto, vou aqui instanciar dois produtos, desculpem lá, produto P1 igual produto P1 igual a new produto, e pode ser, vou só aqui mudar para euros, pode ser, vou criar agora o segundo produto, tenho que adicionar aqui o meu modelo, senão ele dá erro, vou adicionar mais um novo produto P2. Portanto, isto simula a existência de dados que pudessem estar guardados numa base de dados. Portanto, ainda não fizemos a interligação à nossa base de dados. Portanto, temos aqui o segundo. E agora vou criar uma lista de produtos. Como veem, ele até faz automaticamente, mas vou fazer aqui uma lista de produtos. Vou chamar produtos, pode ser, onde vou guardar-lhe então os produtos criados P1 e P2. Portanto, vou aqui adicionar produtos P1, produtos P2. Podia ter mantido outro código, mas eu vou utilizar assim. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero visualizar na minha vista estes produtos que eu adicionei na minha lista. Então, eu tenho que enviar pela minha view os produtos, a minha lista de produtos. Portanto, já temos aqui então, isto é um exemplo da utilização do método get para visualizar e retornar valores que existem numa lista ou numa base de dados para uma view. E agora, depois do controlador estar criado, vou aqui criar então a minha vista, adicionar exibição, vou-lhe chamar o nome listar produtos, que é o nome da minha ação. Pronto. E agora posso utilizar aqui, vou aqui apagar isto. Olha aqui, utilizar um title, listar produtos, certo? E agora vou utilizar os meus modelos, portanto, o nome do filme .models, que é para não dar erro, e agora vou chamar minha model list de produtos, e agora vou então criar aqui uma visualização dos meus produtos, lista de produtos. E agora vou aqui criar uma tabela portanto, vou aceitar, vou só fazer as pequenas alterações, ainda não lhe vou criar o editar nem o excluir. PD, portanto, produto in model, portanto, vamos criar aqui uma tabela que não precisa isto. Portanto, vamos criar aqui uma tabela que me vai listar os valores guardados. Portanto, não tenho aqui ações, só tenho o ID, o nome e o preço. Depois vou imprimir produto, ponto, ID. Como veem, ele mostra-nos os atributos do nosso modelo. Ponto, nome, só para ver. E temos isto, então temos a nossa visualização feita. Vou então só corrigir o meu layout inicial do meu site para incluir-lhe aqui então um menu para aceder aos produtos.
Portanto, vou pôr aqui, então, vou-lhe pôr, então eu quero abrir o controller produto e a action lista produtos. Acho que é este o nome, produtos. Penso que tem que confirmar produtos. Deixa eu ver, listar produtos. Listar a minha action, listar produtos. Listar produtos. Acho que é assim. No princípio está certo. Deixa eu só ver aqui no meia controller se o nome está igual. Listar produtos. Portanto, vou tentar correr e ver se então já consigo visualizar os produtos criados utilizando então o método get. Não tem erros. Está a abrir. Portanto, temos aqui então, como vê, já temos aqui os nossos produtos criados, guardados e obtidos, passados pelo método get.